Bom dia. Hoje a gente vai começar uma das duas últimas aulas que temos aí nessa disciplina, né, para tratar do átomo de hidrogênio. Esse foi um semestre muito curto, mas embora ele tenha sido muito curto, a gente avançou bastante no que se refere ao conteúdo, né? Se nós tivéssemos tido todas as aulas, né, que está previsto, né, para uma disciplina normal, ou seja, 45 aulas de 2 horas, nós teríamos conseguido ver muitas coisas, né, além do que programado. Embora, né, a gente tenha passado aí alguns tópicos que não estavam no programa, mas que a gente conseguiu ver, né? Como, por exemplo, a gente falou de split operator, que não estava no programa, né, e a gente teve uma aula sobre split operator, que é uma técnica, né, de separação de operadores para a solução de equação de Schrödinger dependente do tempo, e cai numa sistema linear de equações linearmente dependentes, né? A gente viu também o potencial delta de Dirac, né? Resolveu problemas relacionados com o potencial delta de Dirac. E também viu a solução da equação de Schrödinger para o caso de um potencial em duas dimensões, né? Que esses temas eles são diferentes do que está no script normal, convencional aí, do que se costuma dar nessa disciplina de estrutura da matéria, introdução à teoria quântica. Mas são temas interessantes porque dá uma bagagem diferente, né, do que normalmente é dado. Como, por exemplo, quando a gente falou na última aula de equação de Schrödinger em duas dimensões e resolveu por uma caixa quadrada rígida, né, a gente mostrou que resolver a equação de Schrödinger em duas dimensões leva a estados estacionários degenerados, né? O que são os estados degenerados? São estados de mesma energia, estados distintos, né? Com vetor de onda distinto, comprimento de onda distinto, mas com a mesma energia. Né? Então, isso é um característico da solução da equação de Schrödinger em duas dimensões. Com relação ao último tópico dessa disciplina, que trata da equação de Schrödinger em três dimensões e a aplicação da solução da equação de Schrödinger em três dimensões para o átomo de hidrogênio, eu ia precisar aí, no mínimo, mais 6 aulas. Né? 3 aulas para falar da equação de Schrödinger em três dimensões e resolver, né, detalhadamente todas as contas, e que isto requer uma habilidade matemática bastante acurada, né? Bastante não é difícil, mas é bastante trabalhoso. Tem muita conta, tem muita álgebra. E mais 3 aulas, né? Que eu ia precisar para aplicar e aplicar para o átomo de hidrogênio. A diferença é que, embora na aula passada a gente falou da equação em duas dimensões e mostrou como é que seria se acrescentasse uma dimensão a mais e escrever a equação em três dimensões, só que em coordenadas cartesianas, né? O que mudaria em coordenadas cartesianas? Continuaria havendo degenerescências, mas no caso de um átomo sujeito a um potencial central, isso envolve uma outra simetria para o potencial, para a função potencial, e, consequentemente, envolve uma outra simetria para o termo relacionado com o operador de energia cinética. Então, o laplaciano, aí, no caso, tem que ser resolvido em coordenadas esféricas. Então, só a separação de variáveis, né, já não é difícil, é simples, mas mostra que
as soluções para as equações vão requerer um trabalho um pouco pesado, né, para obter soluções para o problema de uma partícula presa a um potencial central. E aí vão entrar novos conceitos, né, como, por exemplo, não é novo, desculpa, mas vai entrar novos termos, né, que a gente ainda não estudou, como, por exemplo, o momento angular. Né, e o momento angular acaba aparecendo nas equações naturalmente quando você resolve a equação de Schrödinger usando um laplaciano em coordenadas esféricas. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, vamos tratar agora de átomos de um elétron. Né? E é importante esse sistema porque foi o primeiro sistema que Schrödinger tratou em sua teoria para a mecânica quântica. Né? Foi o átomo de hidrogênio. E os resultados obtidos por ele, né, os altos valores previstos pela sua teoria para o átomo de hidrogênio, se mostraram de acordo com o que foi previsto pelo modelo de Bohr e o que era observado experimentalmente. Então, esta foi a primeira verificação da teoria de Schrödinger. Né? Foi a aplicação de sua teoria para o átomo de hidrogênio. Eu me lembro de ter lido em algum lugar que a tese de doutorado de Schrödinger, que lhe rendeu o prêmio Nobel, né, não tinha mais do que 20 páginas, uma coisa assim. Se vocês procurarem, vocês devem encontrar alguma coisa relacionada com esse assunto. Só por título, né, de curiosidade. Muito bem, além dos altos valores, né, que a teoria de Schrödinger obtém e prevê, né, e que obtiveram resultados, né, de acordo com o modelo de Bohr, como foi falado, e experimental, a equação de Schrödinger leva também à definição de autofunções, que fornecem algumas propriedades importantes no estudo de sistemas quânticos. Né? Quais propriedades são essas? Eu linkei aí 4 propriedades, cada uma numa cor. Né? Então, a primeira trata-se da densidade de probabilidade, que fornece a descrição detalhada da estrutura de átomos, moléculas, né? e materiais. Né? E o mais importante é que essa descrição ela não viola o princípio de incerteza. Ao contrário do que acontecia com o modelo de Bohr, né, que definia uma órbita precisa para o elétron. Quando você define uma órbita precisa para o elétron, né, você está definindo uma trajetória para o elétron. E aí o princípio de incerteza diz que, na mecânica quântica, né, a trajetória ela viola, né, o princípio de incerteza pelo fato de que, se você tem uma trajetória, você pode definir com precisão absoluta o momento e a posição do elétron instantaneamente. E isso viola o princípio da incerteza. Bom, a segunda propriedade trata-se do momento angular orbital dos átomos. Né? A equação de Schrödinger ele prevê valores orbitais para os átomos, que é o que a gente vai ver aí na próxima aula. Né? E isso foi previsto de forma incorreta no modelo de Bohr. A terceira propriedade está relacionada com o spin do elétron, né, que a equação de Schrödinger também, resolvida para o átomo de hidrogênio, ela fornece, né, um número quântico que está relacionado com o spin do elétron. E também outros efeitos relativísticos do átomo. Né? E essas propriedades elas foram erroneamente previstas pelo modelo de Bohr. E, por último, a última propriedade está relacionada com a rapidez com que os átomos transitam entre os estados excitados. Né? E também para o estado fundamental. Essa grandeza mensurável, usando a teoria de Schrödinger, né, a gente não vai mostrar como é que mensura esse tempo de transição no nosso curso, mas a gente vai citar que, enquanto que a teoria de Schrödinger, né, descreve muito bem esse tempo de transição, o modelo de Bohr não prevê absolutamente esse tempo. O que significa dizer que o sucesso, né, da teoria de Schrödinger para a descrição de átomos de um elétron foi
foi grande, né? E mais para frente vieram aí aprimoramentos, né, e novos modelos, e um avanço foi tão grande que permitiu, né, a gente ter todo o desenvolvimento científico e tecnológico que a gente tem hoje, né, devido a essa base da mecânica quântica que foi construída por Herbert Schrödinger. Então, a teoria de Schrödinger para o átomo de um único elétron, né? Átomo de um único elétron é átomo de hidrogênio. Então, essa teoria ela fornece fundamentos para o tratamento da mecânica quântica de outros átomos, né? De átomos com muitos elétrons, né? Bem como para a molécula e também na escala nuclear, né? Você pode aplicar a teoria de Schrödinger em escalas nucleares. Bom, a equação do Schrödinger, tal qual a gente viu, você consegue resolver ela exatamente até para o átomo de hidrogênio. À medida que você vai aumentando o número de partículas, né, na equação do Schrödinger, você vai aumentando o número de termos da equação. Para cada partícula que você estuda, você precisa acrescentar no Hamiltoniano um termo de energia cinética, o termo de interações dessa partícula com as demais partículas que estão envolvidas na interação no seu sistema, e a interação dessa partícula com qualquer outro potencial externo no qual ela esteja sujeita. Então, à medida que você vai aumentando o número de partículas, a equação de Schrödinger ela torna-se extremamente complicada de ser resolvida. De forma exata, você só consegue resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Para o átomo de hélio, por exemplo, você precisa aplicar aproximações na equação de Schrödinger, né, para obter soluções mais precisas, né? Não soluções exatas, né, mas soluções aproximadas. E aí você tem uma variedade de outros teoremas que são aplicados, que tem por base a equação de Schrödinger, né, para descrição de átomos que têm muitos elétrons, para moléculas, para cristais, né, e para uma grande variedade de materiais. Então, você tem, por exemplo, a teoria de Hartree-Fock, o teorema de Robert-Conchamp, né, que formam toda a base do que a gente conhece hoje como cálculo ab initio, ou métodos de primeiros princípios. Né? Por que é métodos de primeiros princípios? Porque você precisa apenas do número atômico do elemento que constitui o material que você vai estudar e a posição de cada átomo na sua rede, na sua estrutura, na sua molécula, no seu material, né, naquele material que você vai estudar. E aí você consegue descrever, né, com boa precisão, as propriedades eletrônicas, propriedades ópticas, propriedades mecânicas do material. Então, no que se refere, né, à mecânica quântica atual, né, existem várias teorias, né, que são várias aproximações que são aplicadas no estudo de materiais, mas todas essas aproximações, ela tem por base a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger é extremamente importante no estudo desses materiais. Muito bem. Mas vamos tratar do átomo de um único elétron. O átomo de um elétron é o sistema ligado mais simples que pode existir na natureza. Embora a solução que a gente vai ver, ela seja muito mais complicada daquelas soluções que a gente já viu até aqui. Né? Solução para um elétron livre, solução para um elétron que se choca numa potencial degrau, ou então potencial do tipo barreira, potencial infinito, poço de potencial quadrado finito, né? A gente resolveu o potencial oscilador harmônico, a gente resolveu a função delta de Dirac e também resolveu um poço quadrado infinito em 2 dimensões, né? Todos esses problemas que nós resolvemos, né, são aproximações de algum sistema da natureza e tem a sua solução mais simples do que a solução
para um átomo de hidrogênio, né? Para um átomo de um único elétron. Embora este sistema é o mais simples que existe na natureza. Então, como é que é o sistema real? No sistema real, a gente tem duas massas, né? Uma massa bastante densa e positiva, girando em torno de uma posição de equilíbrio, ou se movendo, ou vibrando em torno de uma posição de equilíbrio, e uma outra massa com 3 ordens de grandeza menor, que é a massa do elétron, né, em uma órbita em torno, né, deste núcleo, dessa massa mais densa. Então, nós temos um núcleo que é positivamente carregado e um elétron que é negativamente carregado. Então, esse elétron ele se move sobre a influência dessa interação de uma carga positiva com uma carga negativa, né, a interação coulombiana. Então, você tem uma interação mútua, né, entre essas duas partículas. E ela está ligada uma à outra, né, por conta dessa atração, né, por essa força de atração. Bom, esse problema, ele tem um caráter tridimensional, né? E esse caráter tridimensional do problema, ele permite que o sistema tenha momento angular, que não foi visto antes, né? Por que a gente não viu antes o momento angular? Porque até então a gente estudou problemas em uma dimensão, né? O mais complicado que a gente estudou foi problema em 2 dimensões com simetria cartesiana. Bom, então o caráter tridimensional do átomo, né, ele vai impor desafios no tratamento matemático da equação de Schrödinger, né, e que será aplicado na abordagem desse sistema. Entretanto, né, esse tratamento matemático que vai ser impor desafio aí para vocês, ele não apresenta novos problemas conceituais, né? Então, vamos apresentar novos conceitos para vocês, nada de novo do que vocês já viram, tanto lá na mecânica clássica, quanto o que nós já vimos na mecânica quântica. Na mecânica clássica, vocês já estudaram o momento angular. Aqui na mecânica quântica, nós já estudamos estados degenerados, então você sabe o que é uma degenerescência. Em mecânica estatística também, eu já estava conversando com a Carol ontem, ela estava perguntando se degenerescência definida em mecânica estatística era a mesma que definida em mecânica quântica, né? Então, vocês já viram o que é degenerescência em outras disciplinas. Muito bem. Nós vamos tratar esse problema em termos da massa reduzida. Mas antes de tratar esse problema em termos da massa reduzida, vamos escrever como é que seria o hamiltoniano, né, de um sistema como este, contendo 2 elétrons e que se interagem, né, que tem uma interação mútua dada por um potencial do tipo coulombiano. Como é que seria a equação de Schrödinger para esse sistema? Alguém poderia me ajudar? Como a pergunta, professor? Desculpa. Como é que eu poderia escrever a equação de Schrödinger para esse sistema? Se poderia escrever hamiltoniana para cada partícula, ou em termos da massa reduzida, como você tinha colocado lá na... Sim, vamos escrever para esse sistema com 2 partículas. Me ajuda aí, Temer. Menos H cortado sobre 2. Menos H cortado ao quadrado sobre Isso. 2. M1. M1. Laplaciano. Laplaciano. Operado sobre as coordenadas da massa M1. Da função de onda. Essa função de onda aqui é de quem? Da massa M1. Não. É do sistema. R1, R2. Mas não vai escrever um para cada? Vai escrever um para cada, mas a função de onda vai descrever a função de onda do sistema como um todo. Tá.
Então, essa função de onda é uma função da coordenada de cada uma das partículas. O que mais? Vai ser menos H cortado sobre 2, H cortado ao quadrado sobre 2, M2, M2, Laplaciano, Laplaciano, da função de onda, psi de R1, psi de R2, e mais? se não me engano vai ter 3 fatores de potencial, não? Quantas partículas são? 2. 2. Então, mais o quê? V da V, função de onda, oi? de R1 e R2. Mais V de R1, R2, né, do potencial de interação entre as duas partículas. O que mais? V da função de onda. Psi de R1, R2, igual a E psi de R1, R2. Entenderam? O que mudaria nesta equação se eu acrescentasse mais uma partícula aqui nesse sistema? Um sistema com 3 partículas. O que mudaria? Aí eu teria que acrescentar mais um termo de energia cinética, certo? Um termo de energia cinética para cada partícula. E aí eu deveria acrescentar também mais 2 termos de interação, de potencial de interação. Né? Então, se eu tivesse mais uma partícula aqui, eu teria a interação colombiana da massa m com esta nova partícula, da massa m com a partícula mzinha e da massa mzinha com esta nova partícula. Então, eu teria uma interação, 2 interações e 3 interações. Eu teria aqui 3 termos relacionados com o potencial de interação. Então, 2 mudanças. Acrescentar mais um termo de energia cinética e acrescentar os termos de energia potencial, que são mais 2 termos. Além disso, a função de onda agora seria a função da posição de cada uma das partículas. Então, eu teria a função de onda como função de R1, R2 e R3. E se eu acrescentar mais uma partícula, professor? Repita o procedimento. Para cada partícula que eu acrescento, eu aumento um termo de energia cinética e vou aumentando o número de interações entre as partículas. E para cada partícula, a função de onda agora torna-se função da posição de cada uma das partículas. Então, é dessa forma que a equação de Schrödinger é desenvolvida. Para o caso de 2 partículas, a gente pode definir o que seria a posição do centro de massa, né? E aí eu deveria escrever, né, aqui, né, as 2 partículas, né, na posição M1, M2, né, num sistema de referencial, né, definidos pela posição R1, R2, e descrever essa partícula, né, em termos do centro de massa. Então, o centro de massa dessa partícula seria como? M1R1 mais M2R2 dividido pelo M1 mais M2. E aí eu deveria reescrever esses operadores Laplaciano em termos da coordenada do centro de massa, e a equação de Schrödinger, que é aqui descrita para 2 partículas, ela pode ser reduzida para uma equação de Schrödinger de uma única partícula, contendo a massa reduzida, né, na forma que eu vou descrever aqui. Então, a massa reduzida μ vai ser dado, né,
pela razão entre o produto da massa M do núcleo pela massa M do elétron, né, dividido, né, pela soma da massa do elétron com a massa do núcleo. Eu vou colocar um M0 aqui, né, para representar que este é um elétron, a massa de repouso do elétron. Né? Então, você tem um elétron que está circulando em torno de uma posição em torno de um centro de massa, né? As duas partículas vão estar se movimentando em torno desse centro de massa. Como essa partícula aqui no centro tem uma massa, né, 3 ordens de grandeza maior, implica que esse centro de massa vai estar aqui mais próximo do núcleo, né? E esse elétron ele vai se mover aqui com essa massa reduzida μ. Então, eu transformo toda a equação de Schrödinger, né, de duas partículas, para uma equação de uma única partícula. E ela vai ser descrita agora em termos da massa reduzida. Como transformar, né, essa equação de duas partículas para uma equação de uma única partícula, eu não vou mostrar aqui para vocês. Mas se vocês fizerem uma pesquisa na minha dissertação na minha tese de doutorado ou na tese de mestrado do Ariel, na dissertação de mestrado do Silvio, né, que está lá no banco de teses do nosso programa, no site, vocês vão ver o procedimento, né, parecido com este, um procedimento parecido com este, que transforma a equação de duas partículas em uma equação de Schrödinger de uma única partícula descrita em termos da massa reduzida. Acho que as notas de mecânica quântica que o senhor usa faz também, professor, se eu não me engano. Oi? As notas de mecânica quântica que o senhor usa também faz. Qual delas? Eu acho que o Cohen faz. A que você sempre usou a que você usou no começo. Eu acho que então, é essa nota mesmo. Ele faz. Eu acho que ele faz. Aqui é o oscilador harmônico. Marca baixo. Pode descer. Pode descer que ele faz lá no... Não, não é acender não, pode ir. Ele faz um capítulo só para átomo de hidrogênio. Bom, essa era a forma como a gente devia fazer esse curso, mas não vai dar tempo, né? Pronto, o sistema de duas partículas, né? Tá aqui. Então, ele descreve em termos de 2 hamiltoniano, depois a energia. Pronto, tá aqui a equação que eu estava descrevendo, né? Então, aqui ele é a mesma equação que a gente escreveu, o termo de energia cinética da partícula 1, o termo de energia cinética da partícula 2 e o potencial de interação. E aqui ele escreveu em unidades gaussianas, né, a interação do elétron-buraco, que é um potencial colombiano. E a função de onda, notem, ó, ela depende, né, da coordenada do partícula 1 e coordenada da partícula 2. Né, e é a energia total, né, desse sistema. E aí ela muda, né, ela escreve em termos de coordenada do centro de massa, define as coordenadas do centro de massa, escreve a posição da partícula 1 em termos da coordenada do centro de massa e da massa reduzida, que aparece já no sistema, né? E aí faz as mudanças de coordenadas e escreve a equação de Schrödinger para uma única partícula em termos da coordenada de centro de massa. Então, está descrito aqui no material, né? Quem tiver curiosidade, refaçam essas contas, é extremamente importante, a gente não vai ter tempo de fazer, vocês façam. Né? E aqui, nesta aula, pessoal, como nós temos 2 aulas para terminar o curso, né? Talvez sexta-feira a gente dê mais uma, então seria 3. Os detalhes algébricos, né, serão omitidos. Mas eles estão bem descritos nesse material que eu acabei de mostrar. Eles estão descritos nas notas de aulas do SBERG, que estão disponíveis para você no Teams, e também estão descritos no apêndice H do livro do SBERG Resnick. Neste livro aqui. Né? Então, vocês estão servidos aí com material didático suficiente para entender os detalhes dessas contas. Bom,
Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai montar a equação de Schrödinger, né, para um átomo, levando em consideração a massa reduzida desse átomo, né, a massa μ, e na verdade, a gente vai resolver a equação de Schrödinger para uma partícula sujeita a um potencial central, tá? Em coordenadas esféricas. Bom, para finalizar, né, essa parte de massa reduzida, né, vale lembrar aqui que o M0 representa o quê? Massa do elétron. Massa de repouso do elétron. Quanto vale a massa de repouso do elétron? 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. E o M, o que é? M grande é a massa do núcleo. A massa do núcleo, vale lembrar, que vale quantos? Aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Isso aqui, por próton e por nêutron. Né? Então, o núcleo aqui tem prótons e nêutrons, né? Então, para cada próton e para cada nêutron que contém esse núcleo, a sua massa vai ser 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Notem a diferença aqui na ordem de grandeza da massa do elétron e na ordem de grandeza da massa do núcleo, né? São aproximadamente aí 4 ordens de grandeza. Eu falei 3, mas são quase 4 ordens de grandeza, né? De uma para outra. Isso é uma diferença muito grande. Tá? Então, quando a gente usa, né, a massa reduzida, o problema de duas partículas, né, ele se reduz à descrição de uma única partícula que se move, né, em torno de um núcleo massivo e com massa reduzida μ. Né? μ é a letra grega aqui. Eu não consegui colocar nesse aplicativo a letra grega, eu escrevi μ. Então, agora a gente vai resolver o problema de uma única partícula em vez de resolver o problema de duas partículas. Dúvidas? Não. Ainda não, né? Ainda não. Muito bem, então vamos começar, né, a resolver alguma coisa, né? Na verdade, a gente não vai começar resolvendo, a gente vai começar a descrever o sistema, né, a partir da equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger, em 3 dimensões, IH costado, tá. derivada de psi em relação a t, igual um operador hamiltoniano vezes a função psi. Neste caso, como a equação de Schrödinger é para um sistema em 3 dimensões, a função de onda ela é a função de onda das coordenadas em 3 dimensões, no caso x, y, z. Né? E como aqui a equação de Schrödinger é a equação de Schrödinger dependente do tempo, a função de onda também é função do tempo. Correto? Correto. Podemos escrever também da seguinte forma. Nós podemos escrever que essa função ela é função de uma coordenada espacial r, né, e do tempo. Onde esse r é um vetor posição que localiza um ponto no espaço tridimensional. Como no caso unidimensional que a gente viu,
se eu calculo o módulo quadrado dessa função, né, que é a função da vetor posição e do tempo, isso aqui define o quê? Densidade de probabilidade. Exatamente, é a densidade de probabilidade. O que é a densidade de probabilidade? O que ela fornece? Ela é uma distribuição de probabilidade. Quando você calcula ela em torno de um intervalo, ela te dá a probabilidade de você encontrar a partícula naquele intervalo. O que faltou você dizer é que agora Ela é essa feita no região... espaço. Exatamente. É num espaço tridimensional, né, no qual este vetor, né, no qual esse ponto se localiza, né, definido pela vetor posição R. Sim. A densidade de probabilidade, ela dá a probabilidade de encontrar a partícula em uma pequena região de volume dV, em torno do ponto R e no instante t. Bom, e o operador H agora? O que podemos dizer sobre o operador H? Bom, embora ele deva escrever as características, né, relacionadas com a energia do sistema, de duas partículas, ele continua ainda sendo construído a partir de uma função hamiltoniana clássica. E ele vai depender do problema que vai ser analisado, né? Ele pode ou não ser dependente do tempo. Na maioria dos casos que a gente estuda, esse hamiltoniano não depende do tempo, o que leva, né, a gente resolver problemas relacionados com estados estacionários. Ou estados de espalhamento, né, como a gente viu. Então é isso, foi isso que a gente viu, né, em mecânica, do início dos nossos estudos da mecânica quântica, né, que o operador hamiltoniano, ele é construído a partir da hamiltoniana clássica e vai depender do problema que nós estamos analisando. Para esse caso particular, né, a gente tem um operador hamiltoniano que é a função apenas da posição, né, e não depende do tempo explicitamente. Se o hamiltoniano não depende do tempo explicitamente, né, a equação do Schrödinger ela pode aceitar soluções separáveis. Né? O que significa aceitar soluções separáveis? Significa que você pode escrever a sua função de onda, que depende da posição e do tempo, como sendo uma função, né, vou colocar aqui um psi maiúsculo, uma função que depende só da posição, vezes uma função que depende apenas do tempo, né? A função que depende apenas do tempo a gente já resolveu e sabe que é dado pela exponencial de I vezes a energia vezes o tempo dividido por H cortado. Né? Neste caso aqui, o E está relacionado com a energia total do sistema. Até agora, nada mudou daquilo que a gente já viu. Então, muito bem, a parte da exponencial, né, é obtida a partir da solução de uma equação temporal. E agora, a função que depende da posição, né, ela satisfaz uma equação do tipo... Que tipo de equação que ela satisfaz? Autovalores. Exatamente. Então, ela vai satisfazer a equação de autovalores para o operador H. Né? Que equação de autovalores é essa? Também vocês já viram, né? Nada de novo. É o operador H. Operador H atuando a psi de R igual a E psi de R. O que significa dizer que o problema, né, se resume à solução de uma equação de autovalores, né? E isso vocês já fizeram de diversas formas diferentes. Né? E a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. P quadrado sobre 2m mais o potencial que depende do vetor posição aplicado, né, esse operador aplicado ao psi de R igual a E psi de R. Né? Então, esta é a equação de autovalores, ou também podemos chamar de equação de Schrödinger independente do tempo. Nesta forma em que a gente descreveu a equação de Schrödinger, né, escreveu em termos de um operador P,
Como que eu escrevo esse operador P? Levando em consideração que esse termo está relacionado com a energia cinética de uma partícula que é localizado por um vetor R. Menos IA, H, Menos I, H cortado. o gradiente Menos I. operador. Exatamente. Isto aqui, o operador momento. Então, se você escreve o operador momento dessa forma, né, substituindo ali, a gente vai ter o seguinte, que a equação de Schrödinger vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi de r mais v psi de r igual a i psi de r. Então, esta equação é uma equação de autovalores e ela representa a equação de Schrödinger independente do tempo em 3 dimensões. Muito bem. Do que depende a solução desta equação? Deixa eu só lembrar para vocês que este é um potencial que depende do vetor posição também, né? Então, esse termo aqui que contém o potencial é descrito como o potencial, que é a função do vetor posição, vezes a função de onda, que também é função do vetor posição. Do que depende a solução dessa equação de Schrödinger, independente do tempo, em 3 dimensões? Para resolver essa equação, primeiro a gente tem que verificar a simetria do potencial. Exatamente. Depende da simetria do potencial V de R. Então, ela depende de V de R. Esse potencial aqui, né, em geral, ele pode ser de difícil obtenção. Né? É difícil de descrever para muitos casos. E aí torna a solução extremamente difícil, complicada, né, a solução para essa equação, e em muitos casos impossível de se resolver de forma exata e analítica. E aí se faz necessário aplicações de aproximações, né? Como eu já falei, várias aproximações aí no início dessa aula. Então, ela depende desse potencial aí. Muito bem. Já que ela depende desse potencial, vamos tratar de um potencial específico, que é chamado potencial central. Então, para representar esse potencial central, eu vou representar aqui um sistema de eixos de coordenadas, né, de coordenadas de orientações x, y e z, e um vetor posição R que localiza um ponto, né, nesse sistema de coordenadas. Né? Um ponto aqui que está associado a uma partícula de massa m. Muito bem. Então, esse ponto, né, localizado pelo vetor posição R, ele vai ter coordenadas x, y e z, e também poderá ser descrito em termos das coordenadas, né, que eu vou chamar aqui de φ, θ e o próprio vetor R. Né? Vou colocar o R aqui mais para cima. Então, eu posso definir
a localização desse ponto, né, em termos das coordenadas R, φ e θ, né, ou em termos das coordenadas cartesianas x, y, z. Bom, como é um potencial central, né, nesse caso aqui, o V de R depende apenas do quê? Da distância. Exatamente. Qual distância? Da distância que ele se localiza em relação ao centro. Né? Então, depende apenas da posição, da distância que ele tem em relação a esse centro aqui. Para uma distância fixa, né? Para uma distância fixa, R, ele pode ter qualquer valor θ ou φ, né? Que esse potencial pode não mudar. Ou seja, você define uma superfície equipotencial com simetria. Que tipo de simetria? Esférica. Simetria esférica, né? Ou seja, você define uma esfera e na superfície dessa esfera, qualquer ponto dessa superfície vai estar a uma mesma distância. Independente do ângulo θ, independente do ângulo φ, né? Esse potencial não muda na superfície dessa esfera. O que significa dizer que para tratar um problema com esse tipo de potencial, a simetria mais adequada é a simetria esférica polar. Tá? Então, o sistema de coordenada adequada. Bom, já que a gente vai usar um sistema com simetria esférico, né, vamos ver as relações, né, desta sistema de coordenadas com o sistema de coordenadas que é mais fácil para a gente entender, que é o sistema cartesiano. Né? Então, desta figura, né, que define as coordenadas de um ponto M, né, em simetrias esféricas, né, em termos de coordenadas angulares e coordenadas cartesianas. Isso aqui é um Z, pessoal. A gente pode definir que a coordenada posição x, ela pode ser escrita em termos do vetor R, do seno do ângulo θ, vezes o cosseno do ângulo φ. A coordenada y pode ser definida em relação a R, multiplicado pelo seno do ângulo θ, vezes o seno do ângulo φ. E a coordenada z é R, cosseno do ângulo θ. Né? Todas essas relações aqui, você tira dessa figura geométrica aqui. Tá? Além disso, a gente pode definir que o módulo quadrado, né, do vetor posição é igual à soma dos quadrados, né, das coordenadas x, y e z. Da geometria aqui desse sistema também, eu posso definir, né, a tangente do ângulo φ, né, a tangente de φ. Né, o que é tangente de φ? É cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Não, é tangente de θ. Não, é tangente de φ. Tangente de φ, o que é? Cateto oposto, o que é y. Né? Você tem Y sobre X. e z, né? É y sobre x. Isso mesmo. Obrigado. E o cosseno do ângulo θ, né? Nesse Z sistema. sobre R. Oi? Z sobre R. Z sobre R, muito bem. É cateto adjacente, né? Sobre a hipotenusa. Né? Então, é Z, cateto adjacente é o R,
Desculpa. O cateto O adjacente. adjacente é o Z, né, aqui. E a hipotenusa é o R, né? E o R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Muito bem. Então, a partir destas relações, né, a gente pode definir o operador del em coordenadas cartesianas. Né, o operador laplaciano em coordenadas cartesianas, que é a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Faltou um quadrado aqui e aqui. Muito bem, se vocês pegarem lá o livro do Kleber Dal Machado sobre eletromagnetismo, volume 1, né, vocês vão ver todas as relações matemáticas, né, e as operações que são feitas para mudar de um sistema, o laplaciano em coordenadas cartesianas, para o laplaciano em coordenadas esféricas. Né? E em coordenadas esféricas, a gente pode escrever o seguinte, que este laplaciano ele é igual a 1 sobre r ao quadrado multiplicado pela derivada parcial em relação a r, multiplicado por r ao quadrado da derivada parcial em relação a r, mais 1 sobre r ao quadrado seno de θ, derivada em relação a θ, multiplicado por seno de θ, derivada em relação a θ, mais 1 sobre r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, derivada segunda em relação a φ. Correto? Bom, em algum momento da vida de vocês acadêmica, vocês já fizeram essas transformações ou vão fazer essa transformação. No nosso curso, a gente não vai fazer isso, mas naquele material lá que está a apostila do Cohen, né? Esta apostila aqui, eu acho que em algum momento ele mostra essa transformação, tá? Se tiverem dúvida, recorrem a ela. Nas notas do Weisberg tem, ele faz. Nota do Weisberg, né? Ele faz. Pronto. Então, o que a gente pode fazer agora? Considerando que o potencial é um potencial central, né, a gente vai reescrever a equação de Schrödinger usando simetria esférica para o laplaciano. Então, considerando que o potencial é uma função do vetor posição, e este vetor posição aqui, ele tem simetrias esféricas, né? A equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, né, vai ser escrita da seguinte forma. Podem me dizer? Vou começar aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m multiplicado por quem? Ajudem aí. É a equação explícita? Ou só Laplaciano? Não, equação total em coordenadas esféricas. É 1 sobre r. 1 sobre r ao quadrado. Del. Derivada em relação a R. Derivada parcial, né? Isso. R. R ao quadrado. Derivada. Derivada parcial em relação a r. Mais
Acho que é 1 sobre R. 1 sobre R ao quadrado, seno de θ. Ah, é o outro que é seno de θ ao quadrado. Derivada. Derivada em relação a θ. Seno de θ, derivada. Seno de θ. Derivada em relação a θ. Isso. Mais 1 sobre R quadrado vezes seno ao quadrado. 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Multiplicado pela Derivada. derivada segunda em relação a Φ. Então, todo laplaciano aqui em coordenadas esféricas, né? Aplicado sobre a função, e essa função agora depende de quê? R, θ e Φ. R, θ e E φ? T. Não, Ah, tá independente já? independente do tempo. Ah, então é só isso aí. Mais V de R, Φ. φ de R, θ, psi R, θ e φ, igual a E, Psi. psi de R, θ e φ. Que tipo de solução esta equação aceita? Olha o tamanho da equação, né, que ficou. Que tipo de solução nós podemos usar para resolver essa equação? Separação de variáveis. Exato. Aqui, pessoal, como o Temerson já previu, usaremos soluções separáveis. Tá? A gente pode escrever as soluções separáveis de duas formas. Então, eu vou chamar psi de r, θ e φ, né, de uma combinação linear de uma função que depende apenas da posição, vou chamar r grande de r, de uma posição que depende, de uma função que depende apenas de θ, né, então θ maiúsculo de θ, e uma função que depende apenas de φ. Né, vou chamar φ grande de φ. Correto? Por simplicidade, pessoal, note o seguinte, que eu escrevi a função em termos de uma combinação de uma função que é radial e duas funções angulares. Eu vou chamar essas duas funções angulares de uma única função y de θ e φ. Né? Então, eu faço uma primeira separação de variáveis. Né? Então, eu vou tirar dessa equação uma equação que depende apenas da coordenada radial e uma outra equação que vai depender das coordenadas angulares. E, posteriormente, eu posso aplicar uma segunda separação de variáveis e separar as duas coordenadas angulares. Tá? Então, a gente vai usar aqui, né, que o psi de r, θ e φ vai ser escrito em termos de r, né, uma função r que depende apenas da coordenada radial e uma função angular y de n que depende de θ e de φ. Qual que é o procedimento agora? Substitui, vou usar essa abreviatura, né, substituindo na equação de Schrödinger aqui em cima, que a gente vai obter menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? Estou repetindo esse termo. Agora, essa função aqui eu vou substituir, né, por esta e vou multiplicar aqui dentro por cada um desses três termos, tá? Bom, esse primeiro termo aqui, a derivada vai atuar apenas na função radial. Na função angular, essa derivada não vai atuar. Então, esse primeiro termo vai ficar y, né, eu vou deixar de escrever as variáveis, né, independentes, tá? Vou escrever só a função, a variável dependente. Então, vai ficar 1 sobre r ao quadrado, né? Y vezes 1 sobre r ao quadrado, multiplicado pela derivada em relação a r,
né, multiplicado por R ao quadrado, derivada de R grande em relação a R pequeno, né? Então, descrevi esse termo agora. Vamos para o próximo. Mas esse termo aqui contém derivada apenas na coordenada θ, né? Não tem derivada na coordenada R. Então, ele vai atuar só sobre o Y. O R vai ficar de fora. Então, fica R, né? Da mesma forma, esse termo aqui, ó, ele não tem derivada em relação a coordenada radial, apenas coordenada angular. Então, eu vou tirar nos dois lados, vou tirar o R e vou escrever da seguinte forma. O R vai entrar em evidência nessas duas equações. E aqui vai ficar 1 sobre R ao quadrado, seno de θ, derivada em relação a θ, seno de θ, da derivada de y em relação a θ, né? Mais, agora esse termo aqui, 1 sobre R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, derivada segunda, de y em relação a φ. Mais V que multiplica R grande vezes Y igual a E. Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse E e jogar aqui para dentro, tá? Então, vai ficar o seguinte. Eu tenho V, né? Esse E passando para o primeiro membro, vou ter V menos E multiplicado por π, que é escrito em termos de R e Y. E isso aqui igual a zero. Então, eu tenho esta equação de Schrödinger modificada. Tá? Para simplificar um pouquinho mais, o que eu vou fazer? Notem o seguinte. Aqui dentro desse parênteses, eu tenho um R ao quadrado aqui, tenho um R ao quadrado aqui e tenho um R ao quadrado aqui. Eu vou tirar esse R ao quadrado e colocar em evidência. Eu vou escrever assim. Aqui vou tirar o R ao quadrado, vou tirar o R ao quadrado daqui e vou colocar do lado de fora aqui, tá? Então, tem colocar o R ao quadrado em evidência. E aí fica y derivado em relação a R, né? Muito bem. Ele pode ser escrito dessa forma, tá? Então, o que eu fiz aqui agora foi colocar o R ao quadrado em evidência, né? Pois o R ao quadrado aparece em cada um desses termos, né? Que tem origem lá no Laplaciano em coordenadas esféricas. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo, a gente divide toda a equação então, o próximo passo, a gente divide toda a equação pelo produto RY. Além de dividir por esse produto RY, vamos multiplicar também, né? Tem um H cortado, 2mr ao quadrado aqui. Eu vou tirar esse termo aqui do meio e jogar aqui para dentro, né? Então, vamos multiplicar (2mr ao quadrado) dividido por H cortado ao quadrado. Por que eu vou multiplicar por esse termo? Tá? Esse termo aqui é inverso desse termo aqui. E ele contém um R ao quadrado. Então, eu vou jogar esse R ao quadrado, vou tirar desse termo aqui, que tem origem no Laplaciano, e vou jogar para cá. Tá? Então, quando eu multiplico tudo por esse termo aqui, a equação vai ficar dessa forma aqui, ó. Né? Vamos colocar um sinal negativo aqui também. Né? Então, se eu coloco um sinal negativo, né, eu tiro esse menos daqui, né, multiplicando menos com menos vai dar mais, H cortado vai simplificar, 2m vai simplificar,
E aí eu vou ter um y, né, vezes a derivada em relação a r. R ao quadrado, derivada de r em relação a r. Mais... Ah, não, eu dividi por ry, né? Então aqui não tem mais y, pessoal. Como eu estou dividindo tudo por ry, o que sobra aqui é 1 sobre r grande, né? E aqui vai sobrar 1 sobre y, né? Estou dividindo por ry, aqui o r some, fica y. De 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ, seno de θ, derivada de y em relação a θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada segunda de y em relação a φ, né? Agora, menos, né? Agora estou multiplicando por isso aqui, vai ficar menos 2mr ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, multiplicado por v menos e, igual a zero. Certo? Alguma dúvida do que eu fiz? Não. Bom, tá certo, né? Agora, olha só, eu tenho termos que dependem apenas da posição, né, do vetor R, né, aqui e aqui, e temos termos que dependem apenas da coordenada angular, aqui. Então, vamos separar esses termos, escrever dessa forma. 1 sobre R, derivada em relação a R pequeno, R ao quadrado, derivada de R grande em relação a R, mais, menos, né? Vou pegar esse último termo aqui. 2mr ao quadrado, h cortado ao quadrado, v menos e, igual, agora eu vou passar esses termos para o segundo membro. Né? Ah, sim, aqui faltou fechar o parênteses. Né? Eu abri o parênteses aqui, fechei aqui. Tá. Então, passando esse termo para o segundo membro... Não, desculpa, eu fechei no lugar errado. Não é aqui que fecha. É aqui. Concordo? Bom, vou passar esse termo aqui para o segundo membro. Então, troco o sinal, né? Vai ficar menos 1 sobre y, multiplicado por 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ, seno de θ, derivada de y em relação a θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada segunda de y em relação a φ, pronto. Alguma dúvida? Não. Então, o que a gente construiu aqui? A gente construiu uma equação, né? É uma equação porque tem uma igualdade, tem um lado direito, tem um lado esquerdo, sendo que o lado esquerdo, né, depende apenas de quem? Depende só de R. Então, depende apenas de R. E aqui depende de Θ e φ.
Como esta é uma equação, e para que essa equação ela seja válida, né, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo não pode depender nem de R, nem de θ, nem de φ. Ou seja, elas devem ser constantes. Tá? Então, para que essa equação sempre seja válida, ela tem que ser igual a uma constante. Cada termo, cada membro dessa equação tem que ser igual a uma constante. Vou chamar essa constante de lambda. E aí, eu vou ter duas equações, né, escritas da seguinte forma. A primeira equação aqui eu vou escrever a equação angular, então tem um menos 1 sobre, né, 1 sobre y. Este y é função de θ e φ. De 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ, seno de θ, derivada de y, de θ e φ, em relação a θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, vezes a derivada de y, de θ e φ, né? Derivada segunda, né, de y, θ e φ em relação a φ. Tá? Fecha o parênteses aqui. Isso aqui é igual a constante lambda. E da mesma forma, né, nós vamos ter aqui 1 sobre R grande, que é a função do vetor R, né, coordenada, multiplicado pela derivada em relação a R, vezes R ao quadrado, derivada de R, né, R grande em relação ao vetor R, menos 2 vezes mr ao quadrado, dividido por h cortado ao quadrado, multiplicado por v, que é a função de r, menos e. E isso aqui também, né, igual a lambda. Então, agora nós temos, usando soluções separáveis, duas equações. Uma equação que depende apenas da coordenada radial e uma equação que depende das duas coordenadas angulares. Né? E aí, destas duas equações, a gente vai obter a equação de Schrödinger, né, para, né, cada uma dessas coordenadas. Então, agora a gente vai obter. Vou passar esse termo aqui lá para o segundo membro, e aí vou ter a equação de Schrödinger para as coordenadas radiais, né? Aliás, angulares, coordenadas angulares. Então, vai ser 1 sobre seno de θ, derivada em relação a θ, seno de θ, derivada de y, de θ e φ em relação a θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, derivada segunda de y, de θ e φ em relação a φ, igual a menos lambda y
de θ e φ. Ok? Então, essa é a equação de Schrödinger para as coordenadas angulares. E aí eu vou ter uma equação de Schrödinger para a coordenada radial. Notem que nessa equação aqui, ó, a equação ela é função apenas de uma variável. Então, eu vou reescrever a equação usando, no lugar da derivada parcial, usar a derivada total. Tá? Então, eu vou ter derivada em relação a R, né, esse termo aqui. R ao quadrado, derivada de R, que é a função de R, em relação a R, menos 2 vezes mr ao quadrado, dividido por h cortado ao quadrado, multiplicado por v de r, menos e, igual a lambda r de r. Então, esta primeira equação, como foi dito, representa a parte angular, e esta equação aqui, ela vai representar a parte radial da equação de Schrödinger. Dúvidas? Não. Bom, essa parte radial ainda pode ser reescrita de uma outra forma. Note o seguinte. Esse termo aqui contém uma coordenada de posição, né? Um termo de posição, que é o r ao quadrado. Eu vou multiplicar toda essa equação aqui, né, por h cortado ao quadrado sobre 2mr ao quadrado. Né? E passar esse termo aqui para o segundo membro. Ah, aqui tem um r, né? Ah, eu esqueci do R aqui, ó. Tem um R aqui. Então, faltou esse R daqui, de R, né? Igual a lambda R de R. Pronto. Bom, o que eu vou fazer é passar esse termo aqui para o lado esquerdo da equação e multiplicar tudo por h cortado ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, né? Por menos h cortado ao quadrado. Então, vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, multiplicado pela derivada em relação a r, de r ao quadrado, multiplicado pela derivada. Aqui não é derivada parcial, aqui é derivada total. Né? Derivada de r em relação a r, né? Mais esse termo, quando passa para cá, ele passa com o sinal trocado, né? E como eu estou multiplicando por menos, ele vai ficar mais. Então, vai ficar mais lambda h cortado ao quadrado sobre 2mr ao quadrado mais v de r menos e, r de r igual a zero. Então, a parte radial fica essa equação aí para a gente resolver e fica alguns termos aí para a gente entender o que representa, né? Especificamente esse termo aqui que apareceu. Alguma dúvida? Não. Professor, Oi, Kessia, tudo bem? tudo bem. Quais são os sistemas que a equação de Schrödinger não é válida? Sistemas clássicos. Mas na quântica, para todos os sistemas, ele é válido? É a base para estudo de todos os sistemas quânticos, é a equação de Schrödinger. Sim. Ok? Bom, aí dependendo do sistema que você for estudar, você vai ter que aplicar aproximações na equação de Schrödinger, ou você vai ter que reescrever ela de uma outra forma, né? Para, por exemplo, adicionar termos relativísticos. Tá? Não entendi essa parte de relativístico. Se você for estudar partículas que se movem
né, com velocidade próximos da velocidade da luz, aí você vai ter que considerar alguns termos relativísticos na equação de Schrödinger. Ah, entendi. Isso está relacionado com a eletrodinâmica quântica. Foi o que deu o prêmio Nobel ao Feynman. Pessoal, falta 10 minutinhos para acabar. A gente não vai resolver essas equações hoje, tá? Mas aí fica para vocês fazerem a seguinte tarefa. Nesse caso aqui, a gente aplicou separação de variável na equação de Schrödinger e transformou a equação de Schrödinger em duas equações, né? Uma equação radial e uma equação angular e uma equação radial. A equação radial é esta aqui, ela precisa ser resolvida, e a equação angular é esta aqui, né? Antes de ser resolvida, ela aceita soluções separáveis também. O que significa dizer, né, que para essa equação, né, para a equação angular, podemos usar soluções separáveis, né? Então, para a equação angular, a gente vai usar as seguintes soluções. A gente vai usar aqui o y de θ e φ vai ser um θ de θ vezes um φ de φ. Né? E isso leva às seguintes equações. O procedimento é o mesmo, tá? É a terceira vez que a gente aplica esse procedimento. A primeira vez que a gente aplicou esse procedimento foi para separar da equação de Schrödinger dependente do tempo, né, a parte espacial e a parte temporal. E a gente aplicou soluções separáveis. Na segunda vez, a gente resolveu a equação em duas dimensões e aplicou soluções separáveis para separar a coordenada x da coordenada y da equação de Schrödinger. E agora, pela terceira vez, a gente está usando as soluções separáveis para separar a coordenada radial das coordenadas angulares. E agora, pela quarta vez, a gente está usando soluções separáveis para separar a coordenada θ da coordenada φ. E isso vai decair nas seguintes equações. A primeira, em relação a φ, derivada segunda de φ em relação a φ, mais ni φ em relação a φ, né? Então, esse φ é função apenas de uma variável. Isso aqui igual a zero. E a outra equação vai ser 1 sobre θ. Opa, desculpa, é 1 sobre seno de θ. Derivada total em relação a θ. Seno de θ, derivada da função θ maiúsculo em relação a θ minúsculo, mais lambda menos ni seno ao quadrado de θ multiplicado por θ maiúsculo. Isso aqui igual a zero. Agora eu tenho duas equações, né, usando soluções separáveis. Uma equação que depende apenas de φ e uma equação que depende apenas de θ.
O que implica dizer que as soluções separáveis, ela leva a um conjunto de 3 equações, né, diferenciais ordinárias, né, uma para R, uma para θ e uma para φ. E a solução para a equação então, a solução para a equação em φ, ela é direta, né? Vocês já resolveram isso extensivamente nesse curso, em curso de equações diferenciais. Né? O que a gente tem aqui? Se a gente passa esse termo para o segundo membro, você tem a derivada segunda de uma função que reproduz a própria função multiplicado por uma constante com sinal trocado. Então, essas soluções, a gente sabe, é do tipo funções periódicas. Então, eu tenho que o φ de φ vai ser igual a exponencial de i vezes a raiz de ni vezes o φ. Tá? Então, essa é a solução. E sobre essa solução, a gente vai falar na próxima aula. Tá? Vou parar por aqui. E aí a gente fala sobre essa solução na próxima aula. Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, vocês estão vendo aí o trabalho que dá resolver o problema de um mais simples da natureza, né? Que é o átomo de um elétron. E não está nem na metade do caminho. Tá? Eu recomendo que vocês façam uma leitura aqui desse material do Abraham Moisés Cohen, que está disponível no Teams para vocês. E também o material lá nas notas de aula do SBEG, tá? Eu fico por aqui.